Para começar a Tá gravar, mas não carregando. começou. Foi, Pronto, foi. agora foi, né? Boa noite, gente. Então, hoje nós vamos começar a nossa primeira aula sobre a revisão da estrutura da redação. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vocês estão vendo? Dá para ver. Dá para ver, né? Pronto. Então, hoje nós teremos a nossa primeira aula de revisão sobre a estrutura da redação. Esse serzinho que é tão temido pelos estudantes, tão odiado, eu também diria, mas que é, sim, uma das etapas da prova que mais vale pontuação e que os alunos tendem a escorregar um pouco, porque é uma parte que depende, assim, do domínio de estrutura, domínio de gramática, domínio de conteúdo, e isso, de fato, não é uma coisa fácil. Já passei por essa experiência, uma experiência bem complicada mesmo, mas nada que estudos e dedicação não resolva, que eu tenho certeza que todos vocês estão tendo nesse momento. Enfim, antes de começar a aula, também eu gostaria de deixar esse recado, certo? Esse momento de pandemia está sendo uma coisa muito complicada, e eu entendo. Então, antes de tudo, se respeitem, respeitem o tempo de vocês, enfim, hoje nós vamos começar a nossa aula de revisão. Mas antes de entrar no conteúdo mesmo, eu montei um pequeno cronogramazinho, digamos assim, porque esse mês vocês vão abusar bastante da minha cara, porque nós vamos ter diversos encontros, na verdade. Hoje é a primeira aula de revisão, nós teremos 4 aulas, certo? E, perdão, e cada aula eu decidi deixar exclusiva para um conteúdo da redação, digamos assim. Então, hoje, dia 8, nós vamos ter informações sobre a prova, e eu vou dizer o porquê disso, como isso é importante. E a revisão da introdução, certo? Na sexta-feira, teremos a revisão do desenvolvimento 1. Depois disso, no dia 15, vamos ter a primeira prática de redação, que sou eu que vou elaborar também. Dia 18, teremos a revisão do desenvolvimento 2. Dia 22 é a revisão da conclusão e no dia 25 a segunda prática de redação. Então, esse mês de setembro vai ser um mês, assim, recheado de oportunidades para vocês conseguirem revisar o que vocês já aprenderam e reforçarem os conhecimentos na cabecinha de vocês referente à prova do Enem, certo? E à prova da redação. Então, eu disse que eu ia começar falando sobre algumas informações sobre a prova. E eu não queria começar já inserindo conteúdo sobre a introdução, porque ela vai ficar muito maçante, vai ficar muito chata. E também tem coisas que são tão importantes quanto o domínio da estrutura, mas que muita gente ainda falha um pouco. Então, eu fiz um compilado de perguntas que eu recebi minha vida inteira de alunos, de vestibulandos, no Educa e em outros locais. E essas perguntas, na verdade, são muito normais, pessoas que vêm me perguntar isso o tempo todo. Quantos parágrafos deve ter uma redação? Quais parágrafos são esses? Eu preciso ter uma letra bonita para escrever a redação, Anabelle? Eu posso escrever com letra de forma ou ela precisa ser cursiva? Eu preciso escrever até o final da linha e o início do parágrafo. Então, são perguntas muito comuns que eu recebo o tempo todo. E hoje eu decidi explicar um pouco para vocês e vocês vão ver como é importante dominar essas questões e entender também como funciona a prova, inclusive numa questão estética, certo? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quantos parágrafos precisa ter uma redação? Eu já deixo claro de antemão que entre os professores de redação não existe um acordo. Tem professores que falam que são 5 parágrafos, tem professores que falam que são 4 parágrafos. Eu não vou chegar aqui impondo e falando o certo é tal, ou o certo é de tal forma. Eu não vou fazer isso. Eu vou dizer para vocês o que é que funcionou para mim e qual é a forma que eu acho melhor. Mas se você que é aluno que está estudando, está acostumado a fazer redação com 5 parágrafos, fique, por favor, na sua zona de conforto, faça de acordo com aquilo que você já veio aprendendo até agora, certo? Porque às vezes o aluno passa a vida inteira aprendendo de uma forma que não está errada, e aí chega um professor de última hora e fala, não, está errado assim, tem que mudar. Aí lá vai o aluno ter que se esforçar para se adaptar. Então, assim, eu vou mostrar aqui para vocês os prós e os contras de cada escolha de parágrafo, e aí vocês optam por conta própria o que fica melhor para vocês, certo? Então, se a gente parar para pensar, a folha de redação do Enem, ela tem 30 linhas. Se eu fizer 5 parágrafos, eu posso usar até 6 linhas por parágrafo, né? 6 vezes 5, 30, fechou ali o limite de linhas. Se você acha que você consegue argumentar, desenvolver um argumento, concluir sua ideia, mostrar o seu ponto de vista em 6 linhas,
show de bola. Você pode ficar dentro da sua zona de conforto, que está tranquilo. Mas o que é que eu recomendo? Eu acho que 4 parágrafos é o suficiente. Mas, de novo, eu reforço. Eu acho, é o que eu penso. Se você escreve com 5 parágrafos, está tranquilo, show de bola. Mas por que dos 4 parágrafos? Se você optar por escrever uma redação com 4 parágrafos, você vai ter 7 linhas para usar em cada parágrafo, e você ainda vai ter uma sobra de 2 linhas, que eu aconselho usar uma na introdução e uma no desenvolvimento. E aí, por que não usar as duas na conclusão, por exemplo, já que a conclusão vale uma competência inteira? Isso é uma pergunta muito comum. A sua redação, se ela tiver uma discrepância muito grande entre o número de linhas, ela pode perder pontuação por conta disso. Então, tente manter um padrão de linhas, certo? 6, 7 linhas, tente não passar disso, só se de fato você se perder e quando viu, tá na oitava já e pronto. Essas 2 linhas extras servem para isso, certo? Então, se você puder também fortalecer a sua introdução e a sua conclusão, é o que eu aconselho. Porque eu vou falar a verdade para vocês. Numa realidade de Enem, os corretores eles têm 100 redações por dia para corrigir. Eles não vão se prender a cada minucioso detalhe na sua redação. Eles vão passar uma vista geral, muitas vezes olham só a introdução, só a conclusão, que eu já ouvi isso de muitos corretores, mas é a dica que eu dou, certo? Tente manter uma linearidade na quantidade de linhas, porque isso conta muito para a redação do Enem, e caso isso não seja respeitado, vocês podem perder na pontuação. Calma, tem alguém pedindo para entrar. Pronto, continuando nossa aula. E aí, quais parágrafos seriam esses? Eu fiz a aula elaborada com 4 parágrafos, certo? E aí, eu vou explicar caso você opte por 5. No primeiro parágrafo vai ser sua introdução, que nele você vai ter que oferecer a sua tese e as suas problemáticas. E eu vou explicar direitinho o que é isso, porque a aula de hoje é sobre isso, né? O segundo parágrafo seria o primeiro desenvolvimento, que você vai desenvolver a primeira problemática que você citou na introdução. No terceiro parágrafo vai ser o segundo desenvolvimento, que, por sua vez, vai ser a segunda problemática. E o quarto parágrafo vai ser a conclusão. E aí alguém pode chegar para me perguntar, Beli, se eu quiser fazer minha redação com 5 parágrafos, como é que eu vou fazer? Bom, se sua redação vai ter 5 parágrafos, você precisa, necessariamente, apontar 3 problemáticas na introdução, para que cada parágrafo de desenvolvimento tenha uma problemática que você desenvolveu, certo? Então, ao invés de sua redação de 5 parágrafos ter 2 parágrafos de desenvolvimento, ela passará a ter 3, porque serão 3 problemáticas, certo? E essa é uma dica que eu dou e é o diferencial na prova do Enem. Esse método mostra que o aluno tem uma capacidade muito grande de unir ideias e de manter um texto organizado. Então, se você quiser mostrar para o corretor que você domina esses aspectos, tente apontar problemáticas na introdução e desenvolver cada problemática em seu respectivo parágrafo, certo? E aí, outra coisa, né? Eu preciso escrever com uma letra bonita. E aí eu não vou nem responder. Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Foi de uma prova de um simulado de um cursinho daqui de uma pessoa que eu estava corrigindo. E aí eu me deparei com essa escrita e eu passei, acho que 10 minutos ou mais, tentando desvendar o que estava escrito. Aí eu pergunto a vocês acham que o corretor do Enem vai ter essa paciência de tentar desvendar o que é que você escreveu? Ele não vai. Ele vai considerar como se você não tivesse escrito nada e vai passar por cima disso, certo? Até porque ele não é obrigado a tentar entender o que você está escrevendo. Por quê? O trabalho que a gente vem fazendo com vocês até agora é um trabalho de construção, certo? Então, eu, enquanto monitora de alguns dos meninos que estão aqui na sala, eu preciso pegar a redação e ficar ali insistindo, tentar, entendeu? Extrair algo, tentar entender o que eles colocaram. A prova do Enem, vocês vão ser avaliados. Não vai mais haver esse processo de construção. Vai ser o momento que vocês vão mostrar os resultados. Então, se esforcem para escrever. E eu não diria nem que é uma letra bonita, é uma letra legível, certo? Então, assim, exemplos como esse não favorecem a escrita de vocês, não favorecem a redação de vocês. E outra coisa também, que muitos alunos, eles rasuram a redação e escrevem por cima da própria rasura. Isso bagunça o texto de uma forma absurda. E deixa a gente, nós que estamos corrigindo a prova, deixa a gente muito confuso, porque a gente fica, meu Deus, o que é que está escrito, o que é que está riscado, que eu não estou entendendo, certo? Então, assim, às vezes o aluno ele faz isso querendo economizar espaço e ter mais espaço para escrever, mas mal sabe ele que ele está se prejudicando, porque ele pode estar até economizando espaço, mas ele vai estar perdendo na nota dele,
certo? Que isso diz respeito, inclusive, à primeira competência, que tem gente que acha que a primeira competência é só sobre a gramática, mas não é. É também a estética do texto. Calma que tem outra pessoa pedindo para entrar. Bom, então, voltando. Mas o que é que eu faço se eu errar, então, já que eu não posso rasurar e escrever por cima? Você passa um traço e continua escrevendo do lado, certo? Como esse aluno ou essa aluna fez. Aí, nessa redação, é o exemplo, o que é ideal para uma realidade de Enem, certo? Passa um traço, continua escrevendo do lado e, show de bola, sua redação não vai sofrer, não vai ser penalizada por rasuras, por enfim. E aí muita gente me pergunta também, eu posso escrever redação com letra de forma ou tem que ser com letra cursiva? A questão é que, assim, muitas pessoas, quando elas escrevem redação com letra de forma, elas passam o texto inteiro escrevendo a redação com o mesmo tamanho de letra. Só que se a gente for olhar na gramática normativa do português, que é a gramática que é exigido que vocês utilizem na hora de escrever a redação, depois de ponto se usa letra maiúscula, em início de parágrafo se usa letra maiúscula. Então, quando o aluno usa letra de forma e passa a redação inteira só usando letra de forma e não mostra onde tem maiúsculas e minúsculas, dá a entender que ele não está respeitando a norma da gramática que está prevista pelo Enem. E por isso ele pode ser penalizado. Então, qual é a dica que eu dou? Você pode escrever qual letra que você quiser, desde que ela seja legível e desde que você diferencie maiúsculas e minúsculas, certo? Como esse aluno fez, essa aluna também, não me lembro. Mas pode perceber que é uma letra de forma, digamos assim, no conhecimento popular, mas está diferenciada aí claramente as letras maiúsculas e minúsculas, então tá show de bola, tá tranquilo. E aí, outra coisa que eu vejo muitos alunos fazendo, que eu fico, minha gente, vocês não podem, jamais, por favor, não façam isso na redação de vocês. Porque na própria folha do Enem está dizendo, o que você escrever fora do espaço da folha de redação será desconsiderado. Então, o que esse aluno ou essa aluna fez, isso tudo que ele ou ela escreveu depois da margem, vai ser desconsiderado. E aí, consequentemente, o texto dela vai perder sentido, vai perder, inclusive, na questão estética. Então, olha, uma besteira, entre aspas, que é você não respeitar a margem, você já está perdendo em duas competências, que seria a competência de argumentação, porque seu texto vai ficar sem sentido, e na competência 1, que é a competência que também inclui a estética do texto. E aí, outro problema, né, início do parágrafo, que pouquíssimos alunos dão um espaçamento ideal no início do parágrafo. O que eu considero é o espaço de um dedo indicador. Coloca um dedo indicador quando você for fazer a prova, a redação, e aí dá o espacinho e começa a escrever, certo? E é bom que crie um padrão e todos os seus parágrafos terão o mesmo tamanho, certo? Então, por favor, não façam isso que esse aluno ou essa aluna fez, porque mal dá para perceber início de parágrafo. E aí um corretor um pouco mais apressado, ele pode nem ver que isso é um parágrafo e pode achar que está faltando um desenvolvimento na sua redação, pode estar faltando uma conclusão, certo? Então, por favor, respeitem os espaçamentos. E aí, agora, como a minha redação é corrigida, e a gente sabe, todos vocês sabem, que existem 5 competências que são levadas em consideração no Enem. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é que essas 5 competências, elas não são exclusivamente isso que vocês estão vendo, certo? Elas vão além disso que pouquíssimos professores falam. Só um minutinho, gente. E pouquíssimos professores trazem isso. Porque o aluno, por exemplo, vê a competência 1 e acha que é só o domínio de gramática, mas não é. A competência 2, ela não diz respeito apenas ao domínio do tema da redação. A competência 3, que é a competência da capacidade de argumentação, não diz respeito apenas a isso. A 4, que é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos, que é o uso dos conectivos. E a 5, que é a conclusão, certo? Mas elas não se limitam a isso. E aí eu trouxe para vocês o que é abordado em cada competência. E eu vou fazer um pedido, por favor. Esses slides que eu estou mostrando aqui agora, depois eu posso até disponibilizar para vocês, sem problema. Mas isso que eu vou mostrar agora, anotem ou tirem foto, enfim. Ou quando eu enviar para vocês os slides, façam uma autoavaliação, certo? Observem os tópicos que eu vou colocar aqui, vamos chamar de subcompetências. As subcompetências que eu vou colocar aqui, se avaliem e vejam se as redações que vocês estão produzindo contemplam todas essas competências, subcompetências, que eu vou mostrar agora, certo? Porque você dominando essa estrutura, você fazendo isso, eu garanto que você não tira menos de 880 na redação. Eu garanto. Então, assim, o respeito
a estrutura, a organização do texto é o primeiro passo, certo? E aí depois a gente passa para capacidade de argumentação, para aquisição de conhecimento, entendeu? Então, assim, preste atenção e percebam a partir de hoje se as redações de vocês contemplam esses subtópicos que eu vou mostrar. Então, a compreensão que diz respeito ao uso da gramática, ela não é apenas isso, ela leva em consideração a estética geral do texto, o uso da norma culta da língua, a regência e a concordância, certo? Concordância verbal, concordância nominal, que muita gente pensa que é besteira, mas não é, porque eu já vi diversos erros de concordância nominal e verbal em redação de aluno, e isso é muito mais comum do que vocês pensam. E pontuação e ortografia, certo? Se a ortografia está legível, se a ortografia ela está clara. Então, isso tudo diz respeito à competência 1, e não apenas o domínio da gramática da norma culta. A competência 2, que é a compreensão do tema. Também, os corretores também avaliam se o aluno apresentou aspectos socioculturais no texto, que isso é muito relevante, e a existência de um equilíbrio dissertativo e argumentativo. Ora, se a redação da Enem pede que eu escreva um texto dissertativo e argumentativo, eu não posso escrever um texto apenas dissertativo, certo? Apenas narrando fatos e colocando constatações, sem colocar o que eu acho, sem colocar o meu ponto de vista. Mas, claro que sem usar a primeira pessoa. A competência 3, que diz respeito à argumentação, que necessariamente tem que ser consistente e clara. Você precisa defender a sua tese que foi apontada na introdução, você precisa defender ela, o texto inteiro, certo? E isso precisa estar claro nos seus desenvolvimentos. O que é que você pensa sobre o tema abordado e as formas como você está argumentando sobre isso. E uma coerência geral e interligação entre as ideias, certo? Que é justamente o uso dos conectivos. Que tem muitos alunos que, às vezes, se embananam um pouquinho e às vezes, precisa colocar um conectivo, sei lá, aditivo e acaba colocando um adversativo. Então, preste atenção nessas questões, porque eu também já vi muitos alunos fazendo isso, que ao invés de colocar um mais, colocam um porquê, e aí eu fico, vamos pensar aqui, se a gente trocar esse conectivo, será que não fica melhor a compreensão do tema, certo? A competência 4, que diz respeito a... isso, a interligação das ideias entre o texto, certo? E aí eu coloquei o tópico frasal e coloquei um asterisco no tópico frasal. E eu vou explicar a vocês o porquê disso. Essa técnica, eu percebo ela como se fosse uma coisa muito recente. Claro que eu não sou a detentora do conhecimento das redações e também não tenho muita experiência com isso. Mas até onde eu já vi e as aulas que eu tive, da forma como eu participei, do Enem também, o tópico frasal, ele é uma técnica desenvolvida há pouquíssimo tempo. Ela não é obrigatória, se você não usar, você não vai ser penalizado por isso, mas é uma técnica que dá um diferencial no seu texto, certo? E assim, o que é o tópico frasal? Alguns alunos, quando estão fazendo a redação, eles resumem o parágrafo inteiro, a ideia do parágrafo, digamos assim, com uma frase de uma linha, que fica logo a primeira frase do parágrafo. E aí, o parágrafo já começa, digamos assim, com aquela frase de efeito, sabe? Então, nas aulas de desenvolvimento, eu vou trazer isso para vocês de forma mais explicada. E como eu falei, né, não é obrigatório se você não usar, você não vai ser penalizado por isso, mas, de fato, é um diferencial e pode, sim, melhorar bastante a nota da sua redação. A coesão entre as orações, certo? Como eu falei, a questão do uso dos conectivos. Orações e períodos de um tamanho adequado, que muita gente ainda se embanana com isso, passa 4, 5, 6 linhas sem colocar um ponto, e aí você fica, a frase perde sentido e o aluno tá ali, escrevendo, botando vírgula, 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 eu fico, gente, bota um ponto aqui, por favor, para fechar a ideia e iniciar uma nova ideia, para seu texto não ficar truncado, certo? Então, assim, a dica que eu dou, não escreva períodos maiores que 3 linhas. É preferível que você escreva períodos com menos do que isso do que com mais, certo? Então, assim, se você puder colocar ponto a cada 2 linhas e meia, faça isso, certo? Para seu texto não ficar truncado. E lembre também do uso dos conectivos. É isso que vai dar sentido ao seu texto e vai dar a ideia de que ele, de fato, está interligado, que você domina o que você está falando, que você está dizendo. E os Bela, elementos... Oi? ô Bela, Oi, pode falar. qual a diferença de oração para período, hein? As orações, A elas... diferença de oração e período. Isso. É tu que tá perguntando ou é alguém que tá perguntando? Sou Alô? eu.
Pronto, não é só para eu fazer a pergunta bem Sei. direcionada. Os períodos, eles podem ter várias orações. E aí, quando um aluno, o período, digamos que seria o ponto, o período é a frase que até onde vai o ponto, digamos assim. Eu tenho uma frase e à medida que eu vou colocando o ponto, eu tenho períodos nela, entendeu? As orações são marcadas pelos verbos. Então, um período ele pode ter várias orações. Isso vai depender da quantidade de verbos que tem, entendeu? Mas o período ele vai até onde o ponto é usado. Deu para entender? Ou tu quer que eu explique melhor? Perfeito. Deu para entender, né? Pronto, show de bola. Isso, inclusive, também é uma dúvida muito comum, certo? Então, o período ele vai até onde o ponto vai e as orações são marcadas pelos verbos que existem na frase. A competência 5 ela diz respeito à nossa conclusão, certo? Então, a competência 5 ela precisa ter propostas relativas à argumentação. Se você passou o texto inteiro argumentando sobre determinado fato, e aí na conclusão você vai solucionar problemas que você não apontou no seu texto, sua conclusão ela vai perder o sentido. Porque você passou a redação inteira falando de problema X, e aí na conclusão você resolve o problema Y. Então, assim, não tem sentido. Sua redação ficou sem proposta de intervenção. Respeito aos valores humanos, né? Respeitar os direitos humanos. O detalhamento do quem vai fazer, o que vai fazer, como. E a finalização, que eu também gosto de chamar de perspectiva positiva, que é justamente terminar o texto com aquela frase: desta forma o Brasil estaria caminhando para um futuro brilhante, enfim, é o fim do texto que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Então, termine o texto com uma frase dessa que, com certeza, também vai ser um diferencial, certo? E aí a pontuação, como vocês bem conhecem, ela pode ir de 0 a 200 pontos cada competência, e aí se o aluno tirar 200 em todas, né, resulta aí num belo de 1.000. E é isso. Pronto, agora resolvemos toda essa parte de conhecimento da prova, competências, e a gente já revisou essa parte, e agora eu vou passar, de fato, para a revisão da estrutura. Então, agora, nesse momento, vamos começar a revisão da estrutura da redação. Certo? E aí a introdução, muita gente fica perdido porque não sabe como começar o texto, né? E realmente é muito difícil você começar um texto assim, você olha a proposta, o tema do caso, e aí você fica na sua cabeça, meu Deus, o que eu escrevo? Como é que eu vou começar esse texto? Mas calma que a gente tá aqui também para conversar um pouquinho sobre isso. A introdução, explicando um pouquinho da estrutura dela, ela precisa possuir 3 períodos. É uma dica que eu dou. No Enem, não existem receitas de bolo, certo? Não é seguindo determinada forma que você vai garantir tirar um nível. Mas a forma como eu estou falando aqui para vocês, que às vezes eu uso a palavra precisa ou necessariamente, que na verdade acaba não sendo. Mas essa forma como eu estou falando é a forma como eu acho que seria a mais ideal, certo? Tem uma pessoa aqui para entrar só um minuto que eu vou permitir. Então, possui 3 períodos, certo? E essas dicas eu estou dando para que o texto de vocês fique o mais organizado possível. Então, o primeiro período seria o quê? A abordagem inicial. Pode ser uma constatação de um conhecimento geral, um conhecimento histórico, um filme, uma música, uma frase de alguém. E aí você vai usar essa frase para começar, essa ideia para começar o seu texto, de forma que isso fomente, que isso fortaleça o que você vai desenvolver depois disso, que é a sua tese, certo? No segundo período, você vai explicar como o que você colocou no primeiro período, o que é que isso tem a ver com o que você pensa e com o tema da redação, certo? Então, o primeiro período, que é a abordagem inicial, vai ser uma constatação, certo? Um conhecimento geral, algo que você pensa que tem a ver com o tema e você vai lá e vai jogar. Na sua tese, você vai colocar o que é que isso que você colocou na abordagem inicial tem a ver com o tema proposto e o que é que você pensa sobre isso, certo? E aí, claro, sem usar a primeira pessoa, pelo amor de Deus. Por favor, não façam isso. E aí, no terceiro período, você vai colocar as duas problemáticas. E aí, muita gente me pergunta, Belen, Beli, oi? tem uma. Não, não é uma pergunta, é um pedido. Hum, É porque tá atrasado o áudio, mas eu vou falar e vai chegar assim. Tem um pedido de Augusto, ele pediu. Você poderia falar um pouquinho sobre como interpretar a proposta de redação quando vem com os termos, a importância de, os desafios de, os caminhos, blá blá blá. show, show. Pronto, posso sim.
Eu posso responder essa pergunta um pouquinho mais para frente, Augusto? Acho que ele vai permitir, né? Que ele não vai ter problema com isso. Mas, enfim, um pouquinho mais para frente eu vou responder, porque vai abrir margem para o que eu vou falar a seguir, certo? Conceição, meu áudio tá atrasado, é? Não, é o meu que tá. O teu Ah, tá ok, tá. mas o meu demora a chegar. Entendi. Não, tudo bem, tudo bem. É É porque eu uma pensei que era a loucura. minha internet que tava. Não, mas tudo bem. Qualquer coisa tu vai avisando aí, certo? Obrigada. Tá Então, vamos certo. lá. Seguindo. No terceiro período, a gente vai colocar as duas problemáticas. E aí, muita gente me pergunta, Beli, o que são as problemáticas? Que eu não sei o que é. Tá falando grego para mim. Calma, eu vou explicar a você. E aí, nisso entra um pouquinho do que Augusto perguntou. As problemáticas é tudo aquilo que contribui para que o problema continue sendo um problema. Vamos pensar. Normalmente, o tema da redação ele aponta um problema, certo? E aí a gente tem como exemplo o tema da redação 2015, que foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, assim, o tema, ele exigia que você falasse não só sobre a violência contra a mulher, mas mostrasse que, além dela existir, ela persiste, certo? Então, se você falasse apenas sobre a violência, você seria prejudicado porque isso iria ser considerado um tangenciamento do tema, que é quando um aluno aborda alguns aspectos da redação e não aborda outros. Então, o aluno precisaria falar sobre a persistência. Então, vamos parar para pensar. Aí foi o que eu coloquei, né? O problema é a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Esse é o problema, certo? Mas o que é que permite que a violência contra a mulher continue sendo um problema? Aí vamos pensar. A sociedade machista em que vivemos, ela contribui para a violência contra a mulher? Contribui. A falta de apoio oferecido por parte do governo e da justiça para que a mulher consiga sair de casa. Vamos pensar. Quantas mulheres vivem dentro de casa sofrendo violência física, psicológica, verbal, mas não saem dessa situação porque às vezes tem filho pequeno para criar e aí o marido é o único provedor da casa e se ela sair de casa com a criança, ela não vai ter para onde ir, ela não vai ter onde morar. A criança, ela se preocupa com como é que meu filho vai estudar, como é que ele vai comer. Então, ela se preocupa com isso tudo e ela acaba se vendo obrigada a permanecer em casa com o abusador por medo de não ter como sobreviver. Mas se o governo oferecesse algum tipo de apoio, um programa, alguma casa lá para essas mulheres que sofrem violência, para que elas pudessem se mudar para lá, provavelmente esse problema seria diminuído consideravelmente, certo? Vamos pensar em outra problemática. O sentimento de impunidade por parte dos agressores pela ineficácia da justiça brasileira. Se existem agressores, é porque a justiça, entre aspas, permite, certo? O que acontece? Muitos agressores reconhecem que são abusivos, mas continuam nisso, porque pensam, a justiça não vai fazer nada, minha mulher não vai denunciar, e se ela denunciar, não vai acontecer nada comigo, porque a justiça é assim, ela é falha. Tanto que a gente já tem uma concepção geral de que a justiça, na realidade brasileira, é muito falha. E esse sentimento de impunidade encoraja agressores a continuarem agredindo, certo? Outra problemática. A falta de políticas públicas que estimulem as denúncias contra os abusadores. Então, muitas mulheres, elas acabam se sentindo muito inseguras em denunciar, justamente porque se eu denunciar, não vai acontecer nada com ele, e se ele souber que eu denunciei, talvez eu sofra as consequências disso, talvez ele me bata, me espanque, enfim. Muitas mulheres pensam isso. Mas se houvesse políticas públicas de encorajamento, de o governo está ali falando, denuncia, a gente vai te apoiar, a gente vai fazer o possível, entendeu? Se esse tipo de iniciativa existisse por parte do governo, talvez as mulheres não se sentissem tão acanhadas em denunciar. E, por último, o caráter passivo que a sociedade adota diante de uma violência, pois em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quem aqui nunca ouviu esse ditado, digamos assim? E eu já vivi situações disso. Eu viajei para, não vou dizer um estado, mas eu viajei para um outro estado aqui no Brasil, fui passar férias com uma amiga minha e estávamos todos, eu, ela e a família dela, o pai, a mãe e o irmão, estávamos sentados jantando num restaurante e tudo mais. E aí, uma mesa ao lado, tinha uma mulher sozinha, sentada lá. E aí chegou um cara, literalmente do nada, e começou a importunar a moça que estava lá. E assim,
A forma como ele chegou foi muito agressiva, sabe? Ele segurou a cabeça dela, digamos assim, e ela empurrando, dizendo que não queria, e ninguém fez nada. E no momento que eu e minha amiga nos levantamos para tentar acudir a moça, digamos assim, né? O pai da minha amiga virou pra gente e falou assim: não se metam. E aí eu fiquei pensando, são duas pessoas que não se conhecem, e a sociedade já toma essa passividade. Imagina numa briga entre marido e mulher. E aí fica, não, é um problema de casal, deixa eles que eles se resolvem. Então, não pode ser assim. Esse caráter, esse comportamento não pode existir diante da sociedade. Mas existe. E porque existe, acaba resultando aí numa violência muito mais, que sai muito mais impune, digamos assim. E aí, o que eu quero dizer depois de toda essa abordagem? Isso tudo que eu apontei são problemáticas. São fatores que colaboram para que o problema continue sendo um problema. E é exatamente isso que você vai colocar na sua redação. Lembra que eu falei? Primeiro período, abordagem inicial. Segundo período, tese. Terceiro período, problemáticas. Então, você pode colocar, ponto. Esse problema, essa situação ocorre porque vivemos em uma sociedade machista, ou então, isso ocorre porque existe uma falta de apoio governamental para que a mulher possa denunciar, e, além disso, o caráter passivo e omisso que a sociedade adota diante de casos de abusos. Pronto, suas problemáticas estão feitas, e aí no primeiro desenvolvimento você vai desenvolver a primeira problemática, que seria a falta de apoio governamental, e no segundo desenvolvimento você vai desenvolver a segunda problemática, que seria o caráter passivo da sociedade, certo? Essas são as problemáticas. E aí, agora eu trouxe um exemplo, e esse foi um tema que eu estava numa aula de um cursinho de um professor. Pode falar, Conceição. Daniela está perguntando se pode ser colocado algum ditado popular, como você citou já, tipo, briga de Pode. marido e mulher, ninguém põe a colher. Isso, pode. Pode, mas depende da forma como você coloca, certo? Se você colocar o ditado popular pelo ditado popular, sua redação ela não vai ter forças argumentativas. Mas olha a forma como eu coloquei. O caráter passivo da sociedade, que a sociedade adota diante de uma violência, pois, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Perceba que antes do ditado popular, eu dei uma explicação, certo? Uma explicação que fomenta o dito popular, que reforça, que explica o porquê da existência dele. Então, se você quiser trazer um ditado popular, mas embasado em fatos concretos, e você primeiro explica o fato para depois jogar o ditado popular, eu acho isso de uma construção muito rica, porque poucas pessoas fazem. Mas, novamente, reforço, precisa saber traduzir, porque senão o seu texto pode ficar informal, pode ficar, entendeu? O corretor pode achar que você não sabe argumentar e está usando ditados populares para fazer isso. Sim. Conceição, por favor, lê para mim de novo a pergunta de Augusto, só para eu dar uma explicadinha agora. Que era nesse momento que eu queria explicar. Tá, já vou. Ele pediu para tu falar um pouquinho sobre como interpretar a proposta de redação quando vem com os termos a importância de, os desafios de, os caminhos. Isso, pronto. Eu me lembro, acho que 2017 foi os desafios para tem aqui, inclusive, calma, eu vou passar rapidinho. Pronto. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Quando o tema de redação, ele vem associado de outras palavras como essa, a importância e os desafios, você precisa levar isso em consideração, porque eu diria até que essa é a palavra-chave do tema. Que nem no tema da violência contra a mulher, que tinha a persistência, certo? Então, a partir do momento que, por exemplo, o tema da redação traz os desafios sobre, não sei, vamos pensar aqui, os desafios de conter a evasão escolar no Brasil. Vamos supor que isso seja um tema de redação. Aí você pode pensar nas problemáticas. O que é que faz com que a evasão escolar exista? Você pode botar a falta de estímulo governamental para que as crianças e adolescentes frequentem a escola, a falta de comprometimento dos professores, a falta de infraestrutura na escola, isso conta a falta não só infraestrutura que eu digo de carteiras e mesas, de paredes, mas também de uma alimentação boa dentro da escola, falta de material escolar oferecido. Então, isso tudo representam barreiras que precisam ser quebradas
para que a evasão escolar seja resolvida, o que se torna um desafio, entendeu? Então, quando o tema trouxer desafios, você pode se ater a essa questão das problemáticas. Quando o tema trouxer a importância, de pensar, a importância de se debater a conservação ambiental, digamos assim, você pode apontar o porquê de esse debate não existir. E aí você pode entrar na questão política de que quanto menos a sociedade sabe sobre conservação ambiental, mais as pessoas podem lucrar em cima disso, certo? Porque a partir do momento que eu faço um produto que ele desrespeita totalmente as leis da natureza, mas ele é vendido a um preço de custo muito barato, as pessoas vão recorrer a ele, mesmo sabendo que ele desrespeita fortemente as leis do meio ambiente, certo? Então, se a redação trouxer importância, você pode apontar o que é que impede que aquilo seja tratado como algo importante, entendeu? E aí sim, e aí vai, por várias outras razões, essas palavras, vocês precisam de fato se ater a elas. Eu gostei muito dessa pergunta de Augusto, porque a maioria das pessoas ignoram essas palavrinhas que vêm antes do tema, mas elas são extremamente importantes, certo? E aí, justamente, mais ou menos isso que eu trago nesse slide, nesse exemplo, né? Esse foi um tema que eu estava assistindo uma aula de um professor de redação no começo do ano, antes da pandemia, acho que era final de janeiro, começo de fevereiro. E aí ele anotou esse tema no quadro e colocou assim, a crise econômica no Brasil e suas raízes históricas. E todo mundo tende a se perder, né? Porque quando fala em economia, já é um assunto que o pessoal não domina muito, e ainda mais falando de raízes históricas, as pessoas tendem a ficar um pouco confusas. Mas aí, assim, eu vou mostrar a vocês a introdução que eu desenvolvi. Ela não está perfeita, ela não está correta, ela não está, assim, modelo e guia para vocês seguirem. Não, não é isso. Mas eu quis mostrar a vocês porque foi uma redação que eu achei que respeitou fielmente esse modelo que eu trouxe para vocês do slide anterior. Mas se a gente for ver, tem redação de nota 1000 que não respeitou fielmente o que eu coloquei, certo? O que eu coloquei é só uma forma de organizar o seu texto melhor para que você possa atingir uma nota boa. E como no próximo slide, que eu vou mostrar uma redação que a menina tirou 1000, mas ela misturou a tese com a problemática. Ela fez um único período contendo essas duas informações e mesmo assim tirou 1000, certo? Mas eu vou mostrar a vocês. O tema exigia que falasse sobre crise econômica e apontasse isso como tendo raízes históricas. Então, foi o que eu trouxe na minha abordagem inicial. O ano de 1808 foi marcado pela chegada da família real no Brasil. Lembra que eu falei que a abordagem inicial precisaria ter constatações? Essa foi uma constatação. Eu joguei ela aí e pronto. E agora eu vou explicar o que é que isso tem a ver com o tema da redação, certo? E foi o que eu fiz a seguir. Devido a isso, a chegada da família real, o país que era colônia, o Brasil, no caso, foi obrigado a desenvolver-se às pressas para que alcançasse estrutura suficiente a ponto de oferecer à corte portuguesa o padrão de vida europeu. Então, o que acontece? Napoleão Bonaparte estava lá super estressadinho, foi atacar Portugal. E aí a Inglaterra fez, arruma tuas coisas que eu vou ajudar tu a fugir pro Brasil. Só que a família real chegou aqui no Brasil, não tinha nada, nada. Era um país colônia, era um país subserviente às vontades de Portugal. E olha o que foi que fizeram. Portugal dormiu tendo rei e rainha e nobreza, e acordou, não tinha mais nobreza nenhuma, todo mundo foi embora e estava ao léu. E todo mundo tinha vindo para o Brasil para fugir justamente dos ataques da França, de Napoleão Bonaparte. E aí o Brasil, o rei, né, começou a demandar várias questões, a exigir que fossem feitas faculdades públicas, os primeiros bancos foram construídos, bibliotecas, enfim. Foi nesse momento que o Brasil começou a se desenvolver. Só que foi se desenvolvendo às pressas para ter a capacidade de receber toda a corte portuguesa, porque o Brasil até então não tinha nada. E aí, o que aconteceu? Essa corrida em busca do inalcançável, você querer que um país colônia se torne um país de potência europeia do dia para a noite, é inalcançável, né? Essa corrida em busca do inalcançável fez com que o Brasil não se desenvolvesse de forma proporcional, deixando lacunas em seu âmbito administrativo até hoje e trazendo a longo prazo uma crise no âmbito econômico. Então, eu justifiquei, de forma histórica, o porquê de o Brasil ter muitos problemas que ele tem hoje, porque isso vem, ó, da época da nossa colonização, da forma como o Brasil foi construído, certo? E o que eu sublinhei são justamente as minhas problemáticas. A primeira é, o Brasil não se desenvolveu de forma proporcional, e a segunda é,
as lacunas que esse comportamento gerou no âmbito administrativo e, consequentemente, deixando uma crise econômica, certo? Então, essa é a prática da estrutura que eu mostrei a vocês anteriormente, certo? Mas aí, sim, eu marquei aqui, né, em vermelho. Em vermelho está a abordagem inicial, em azul está a tese, e em verde estão as problemáticas. E aí eu trouxe aqui, por último, já fechando a nossa aula, trouxe aqui os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Foi o tema da ação de 2017, esse é o parágrafo de introdução, e a menina que elaborou ele tirou 1000. E ela colocou assim: no convívio social brasileiro, parte considerável da população apresenta alguma deficiência. Perceba que ela fez uma constatação, ela jogou um fato e não explicou, ela só disse que a maioria da população brasileira apresentava alguma deficiência. E agora ela vai explicar o que é que isso tem a ver com o tema e como é que isso afeta o problema do tema. E ela colocou, nessa conjuntura, olha o conectivo, grande parcela dos surdos, em especial, não tem acesso a uma educação de qualidade, o que fomenta maior empenho do poder público e da sociedade civil, com o objetivo de superar os desafios para a efetiva inclusão desses indivíduos no sistema educacional. Ela misturou a tese e a problemática dela. Ela fez tudo como se fosse um período só. Mas perceba que ela não se alongou. E pelo fato de ela não ter se alongado, não prejudicou o sentido da redação, certo? Essas são as problemáticas dela. O fato de surdos não terem acesso a uma educação de qualidade é a primeira problemática, e foi o que ela desenvolveu no primeiro parágrafo de desenvolvimento. E a segunda problemática, que os desafios, perceba que ela até usou a palavra que está no tema da redação. Os desafios para a efetiva inclusão desses indivíduos, ou seja, como a sociedade é falha em incluir os indivíduos surdos dentro de um âmbito educacional e social também, certo? Bom, pessoal, então, alguém mais tem alguma dúvida? Alguma coisa a perguntar? Esse é o momento. Eu estou vendo aqui que tem 10 questões no chat. O silenciamento da sociedade que pouco denuncia os casos de violências em briga de marido e mulher, ninguém vai ter colher. Ah, sim, pronto, foi a dúvida que eu tirei. Bom, pessoal, então, eu acredito que seja isso. Deixa eu parar a gravação.